Dúvidas cartoriais? Chegam eles com muita inteligência e simpatia, senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares. E nós estamos de volta com eles, senhor Antônio do Prado, o Príncipe e Fernanda Soares, que vão tirar todas as nossas dúvidas cartoriais e do dia a dia. Sejam muito bem-vindos, Fê. Obrigada, Belinha. Muito obrigado. E o bate-papo hoje, gente, é sobre registro de nascimento, prazo e muita coisa que a Fernanda Soares e o seu Antônio vão nos explicar. Nós sabemos que o registro é o primeiro documento de uma pessoa, né? É o que nos faz existir de fato no mundo jurídico, não é isso, Fê? Correto. E nós temos nossos direitos e deveres garantidos pela lei. E atualmente é difícil imaginar que ainda existe, né, com tanta essa enxurrada aí de tecnologia, que ainda existe alguém sem registro, Fê? Infelizmente existe, Belinha. Como você disse, são possibilidades remotas, difíceis de se imaginar, mas ainda hoje temos sim, mesmo com tantos programas, inclusive governamentais, né, para regulamentar esses registros, inclusive dentro das próprias maternidades, ainda temos casos. E como regularizar, seu Antônio, essa situação? Mas melhorou muito. Antigamente o número era maior. Era maior, né? Mais expressivo. Então, agora, para fazer o registro de nascimento, desde 90 criou a DVN. Então, Declaração de Nascido Vivo. Então, a pessoa, os pais recebem esse documento e levam no cartório. E essa DVN, ela recebe um número. E esse número a gente transporta para a certidão de nascimento, bem como o termo de nascimento. Isso, e o importante, Belinha, é lembrar que essa DNV, ela torna individual, ou seja, um número exclusivo, não há duplicidade desse número. Então, só pode ser feito um registro com cada número de DNV, o que também já resolve a questão da duplicidade de registros que havia anteriormente. Essa duplicidade de registro que você se refere à própria família, às vezes, não é, Fê? Sim, por falta de conhecimento ou por não dar tanta importância, não saber a gravidade do que é fazer um duplo registro. E como antigamente não tinha DNV, nessa declaração de nascido vivo, como o senhor Antônio bem lembrou, as pessoas compareciam ao cartório e declaravam aquele registro de nascimento. Então era mais simples ocorrer essa duplicidade. Inclusive os pais deixavam juntar 4, 5 filhos para registrar. Por isso que eles muitas vezes trocavam a data do nascimento, que ele esquecia. Tinha muito isso antigamente, diferença, né? Documento, eu nasci em data tal, mas meu documento é tal. E acontecia, muitas vezes, a mãe ou o pai não sabia que foi registrado e registrar, aí vinha a duplicidade do registro. A própria família, né, seu Antônio? E aí ele tem que cancelar um registro, né? Aí é via judicial para cancelar. E para quem não tem o registro? Quem não tem o registro, que nós chamamos de registro tardio, né, a pessoa pode comparecer ao cartório, né? E nós temos legalmente essa fundamentação em que a pessoa comparece a um cartório de registro civil das pessoas naturais da comarca de residência e o registrador vai fazer as averiguações pertinentes. Vai ouvir testemunhas, solicitar documentação, como certidão de batistério, cartão de vacina, verificar se os pais dessa pessoa ainda estão vivos, porque geralmente pessoas que nos procuram para esse tipo de serviço já são pessoas maiores, né? Sim. Pessoas às vezes com 40, 50 anos. Tardio, como você falou, mesmo. Né? Inclusive até certidão negativa aonde ele nasceu, né? Correto, bem lembrado. A certidão negativa dos demais registros da comarca, onde ele reside atualmente, e se ele tiver nascido em outra cidade, por exemplo, também do local onde ele nasceu, para comprovar que não há realmente registros naquelas localidades. Aí, Belinha, só mudou de lugar. Era via judicial, agora é feito no cartório, mas a documentação é a mesma. E por falar em duplicidade, Fê, quando ocorre essa duplicidade, né, da família às vezes fazer os dois registros, o Antônio já falou, né, a palavra do tabelião aqui é perfeita, ele intervém assim na linha que via judicial tem que procurar o judiciário, mas
Isso aí é feito através, claro, de advogado. Como é que é esse procedimento, Fê? Para cancelamento, sim, né? Necessita-se de um advogado e vai entrar com pedido judicial. Agora, para fazer o registro tardio, a parte interessada pode comparecer, né, ao cartório, independente de estar assistido ou não pelo advogado, e esse registro, todo esse procedimento é gratuito, Belinha, assim como o registro de nascimento dos recém-nascidos. Que legal, Fê. Não tem ônus, então, para a parte, não né? tem ônus. Agora, Fernanda, e quando a gente é sabido por nós, temos vários cartórios, fórum em Goiás que queimou. E como fica a pessoa para adquirir o registro de nascimento? Nesse caso, se a pessoa já tem um registro e não consegue solicitar uma segunda via por motivo de perda do arquivo ou no caso de queima, incêndio, né? E se a pessoa possui pelo menos uma cópia ou uma primeira via dessa certidão, aí nós vamos fazer o que? Restauração de registro. A restauração de registro é quando eu tenho, né, já um registro no cartório, porém o cartório já não tem mais aquele livro, já não tem mais o meu assento ali no arquivo. Então a parte vai requerer essa restauração de registro, que também será feito pela via judicial. Fê, mas se eu não tenho nem a cópia? Se você não tem nem a cópia e realmente o cartório onde você, né, imagina ter sido registrado não possui esse arquivo, então será um registro tardio, porque para a restauração é possível. E para fazer esse registro fora do prazo, qual que é o prazo regular? E se a pessoa não observar o prazo regular, qual que é o prazo para fazer esses documentos aí necessários? Prazo regular, né, para fazer o registro de nascimento, portanto, a DNV, é até os 12 anos de idade. Só que hoje em dia, as crianças, né, os adolescentes com essa idade, a maioria já estão registrados. Então é muito raro você encontrar uma pessoa nessa idade que não tem o registro. Se ocorre de chegar uma pessoa com essa idade que não tem registro no cartório, o procedimento é bem mais criterioso, porque há também de se ter cuidado com aquela famosa adoção à brasileira, né? Sim. Então, o crivo é maior. Agora, se são realmente aquelas pessoas já idosas, né, que já têm um certo tempo de vida, inclusive esses dias recebemos uma senhora de 80 anos, que realmente não tinha nenhum documento, aí vai ser o procedimento do registro tardio. Se houver dúvida com relação às alegações feitas, principalmente no caso de pessoas mais jovens que não possuem o registro, aí nós podemos, inclusive, encaminhar, né, para juizado da infância e juventude. Quando você fala desse crivo mais severo aí, é intervenção do MP? Também pode haver, mas no cartório em si, esse crivo se dá na questão da averiguação de documentação e das testemunhas. Agora, Fernanda, e com o registro de nascimento hoje, e ficou obrigado também a colocar o CPF e outros documentos na certidão, né? Isso mesmo. O CPF, obrigatoriamente, vai constar no registro do recém-nascido, de forma gratuita. Já é uma novidade que já está valendo, né, Fê? Isso mesmo, né? Devido à parceria da Receita Federal com os cartórios, então a gente registra o recém-nascido e automaticamente já emite o CPF na certidão. Demais, né, São Antônio? Condensa num documento só, né? Isso mesmo. E na maioria dos casos, né, quando procuras são maiores, como você falou. Mas caso, é sempre com mais de 18 anos, né? Sendo assim, eles serão dos declarantes do próprio registro e a pessoa maior já pode indicar quem é o pai, quem é a mãe, ou isso, ele sendo maior de idade, ou isso não é possível? Ele vai poder indicar, né, no caso, a mãe, e também nós vamos averiguar, de acordo com provas testemunhais e alguns documentos que o registrador vai exigir, mas com relação à filiação paterna, só será possível constar o nome do pai se houver comprovação desse relacionamento, ou seja, a certidão de casamento do pai e da mãe. Caso contrário, o nome paterno não constará no registro. Não pode escolher o pai aleatoriamente, né? Não. É perigoso. O cara pode escolher um pai famoso, né? Aí entra na herança, né? Isso mesmo, né? E a maternidade é algo mais fácil de se comprovar do que a paternidade, que depende de um reconhecimento. Então, né, seu Antônio, mesmo maior de idade, não é só chegando e nominando quem é o pai e quem é a mãe. Não. É necessário uma comprovação e uma rigidez nessa avaliação, Isso. né? Se o pai for vivo ainda, facilita o processo, porque ele mesmo pode estar declarando e assinando no registro. Fernanda, agora também nós estamos... Os cartórios, de um modo geral, estão mais zelosos quanto ao nome. Correto. Então, registrava muito nome que caía, expunha em ridículo. Agora nós fazemos entrevista, tudo,
né? Como que funciona? Isso, os nomes que expõem ao ridículo, né, que pode inclusive futuramente causar o famoso bullying nas crianças, são devidamente averiguados no ato do registro e o tabelião, verificando essa possibilidade de constrangimento, vai orientar os pais, né, com relação à troca desse nome. Não estando de acordo, o registrador pode se negar a fazer o registro, fundamentando, né, o motivo da recusa. Por conta da ridicularização. Isso. Mas para mudar esse nome, só via judicial, né? Dificilmente vão conseguir registrar com o nome que expõe ao ridículo, porque os cartórios não registram, né? Mas caso já tenha alguém que tenha um registro com o nome que lhe causa algum constrangimento, a alteração atualmente é feita via judicial. Belinha, agora tem o registro de estrangeiro, de pais brasileiros no estrangeiro, nasceu no estrangeiro, eles têm que registrar na embaixada e depois pode registrar no primeiro cartório do registro civil, tem um livro próprio. Então pode fazer também o registro aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Nós vamos ficando por aqui, porque tem muito mais sobre esse papo interessante aqui de registro. Seu Antônio, em off, levantou umas questões aqui que eu acho de suma importância. Não sai daí, porque nós voltamos já já. Muito gostoso ouvi-los, né?